Olá, muito boa noite para você, telespectador da Rede Vida, no ar direto dos estúdios de Brasília, mais um Frente a Frente que hoje recebe o líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado Major Vitor Hugo. Ele agora não é mais, ele não usa mais o nome que ele usou na campanha, Major Vitor Hugo. É apenas deputado Vitor Hugo. E nós vamos conversar com ele justamente nesse dia em que o Senado Federal aprovou a reforma da Previdência em primeiro turno, concluiu a votação e o Congresso Nacional começou a analisar os vetos aos projetos de lei que já tinham sido aprovados, passaram pela sanção do presidente da República, foram vetados e agora esses vetos estão em análise ali numa sessão conjunta entre Senado e Câmara. A sessão encerrou agora há pouco, mas os parlamentares analisaram alguns vetos, entre eles o veto total sobre a profissão de cuidador, que regulamentava, era um projeto que regulamentava a profissão de cuidador. Esse projeto foi, enfim, ele não virou lei. O veto foi total e o Congresso manteve o veto. A mesma coisa valeu para o cadastro do idoso. Agora, os parlamentares ainda não conseguiram votar o projeto que eles consideravam fundamental, que eram os vetos à lei eleitoral. Major, deputado, muito boa noite. Como é que vai ser essa questão da lei eleitoral? Mas eu quero que o senhor responda depois, porque o Zé Maria vai lhe apresentar primeiro. Muito boa noite. Uma boa noite, uma honra estar aqui com vocês. Pois é, nós vamos aqui hoje no Frente a Frente, mais uma vez, falar de política. Você sabe, política define sua vida, sua educação, a sua casa, é assim mesmo. E nós trazemos aqui toda semana um político para falar exatamente das relações de governo e colocar aí na sua casa tudo que está acontecendo aqui em Brasília. Hoje foi a posse do novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e o presidente Jair Bolsonaro estava na solenidade, assim como os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, senador Davi Alcolumbre. Uma solenidade importante. E ele disse que o combate à corrupção é uma decisão intransigente da nova Procuradoria, mas fez ali críticas à Lava Jato. O líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado Vitor Hugo, ele foi eleito pelo PSL de Goiás. É o primeiro mandato dele na Câmara dos Deputados, mas tem uma larga experiência, foi militar, major, passou pela Academia Militar das Agulhas Negras e depois foi assessor consultor da Câmara dos Deputados e agora chega como parlamentar e logo de cara líder do governo na Câmara. Líder, o senhor tem pegado ali barra pesada, né? Um governo que não tem uma base formada, aquela base comprada de antes, que fazia o que o governo mandava, não existe mais, né? E qual é a estratégia nova, já que a base não existe, não é aquela base firme? Bom, Zé, realmente esse é um grande desafio do governo. Mas foi um resultado de uma eleição que foi atípica, em que o presidente não utilizou do fundo eleitoral, nem do fundo partidário, ele tinha pouco tempo de TV e rompeu outros 30 partidos, 2 partidos que eram muito pequenos, e o PSL, que só tinha um deputado, e o PRTB, que não tinha nenhum deputado, romperam outros 30 partidos que apoiaram outros candidatos diversos e, na sequência, o presidente também não loteou os ministérios como se fazia no passado. E, nesse sentido, a ideia, lógico, era prevenir a corrupção e também prevenir a ineficiência do Estado, porque os ministros ficavam muito vinculados aos presidentes ou líderes dos partidos que eram responsáveis pela sua indicação. E, com isso, o presidente teve maior liberdade para indicar os seus ministros. Mas houve consequências, é claro, nessa relação do Legislativo com o Executivo, que foi justamente essa que você abordou, que é a inexistência de uma base formal. Então, em governos passados de coalizão, era natural que, a partir do momento que um ministério pertencia a um partido, esse partido estava automaticamente na base do governo. Agora o debate é de mérito. Agora nós passamos por uma fase diferente, que o parlamento tem um protagonismo maior, justamente porque não capturado pelo executivo. E isso é uma coisa boa para o país. Agora, deputado, a gente percebeu que nessa votação da reforma da Previdência, o líder do DEM, do Democratas, o deputado Elmar Nascimento, comemorou porque conseguiu emplacar o presidente da Codevasf, o diretor-geral ali da Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento Vale do São Francisco. E
também teve alguns parlamentares que conseguiram ali alguns cargos e houve também a liberação das emendas ao orçamento, inclusive está esperando, não deu tempo de votar hoje, mas os deputados esperam a votação do projeto que remaneja as verbas orçamentárias para atendimento dessas emendas, o que vem sendo chamado aí, você que já deve ter ouvido essa expressão, PLN 18. Como é que está isso? Ou seja, não tem aquele tomar lá da cá antigo de lotear os ministérios, e isso foi um grande ativo, uma grande mudança do presidente Jair Bolsonaro, aplaudida por toda a população. Mas ele não conseguiu se livrar totalmente do toma lá da cá, ele vai tentar ainda se livrar dessa troca aí com os parlamentares? Então, mas a gente tem que encarar essa necessidade de composição nos estados, de modo especial, como algo, inclusive, bom, não só para o governo, mas bom para a estrutura do país. Porque o que acontece, né? Imagina um ministro que é oriundo de São Paulo, por exemplo. Como é que ele vai... Ele é o ministro da Saúde, responsável pela FUNASA, né? Como é que ele vai nomear o superintendente da FUNASA no Amapá? Com base, ele conhece o profissional da onde? Né? E os deputados, para esses cargos menores nos estados, né, sentem uma necessidade de, muitas vezes, direcionar a política pública para aquilo que vai render dividendos políticos e também para alinhar a política pública na ponta da linha com o que o governo quer. Então, não é um tomar lá da cá no sentido de que o governo não incentiva e nem permite de forma alguma que haja trocas ilícitas. Né? Inclusive, foi feito um decreto da CGU, né, da Controladoria Geral da União, no começo do ano, para estabelecer os critérios exatos para a ocupação desses cargos. Quanto de experiência deveria ter, qual a formação. E com isso, a gente tem aí 8 ou 9 meses de governo e não houve nenhum problema de corrupção até agora no governo. Os critérios estão sendo seguidos? Os critérios estão sendo seguidos. Isso gera uma ansiedade, uma exigência, né? De experiência. De experiência e de formação. E com relação às emendas parlamentares, os recursos, primeiro existe uma previsão constitucional, né, para as emendas impositivas, inclusive partidos que não votam com o governo recebem. O partido que mais recebeu, pelo menos até um mês atrás, que foi o último levantamento que eu vi, que mais tinha recebido emendas impositivas era o MDB, porque na legislatura passada era um partido com o maior número de deputados, e na sequência o PT, que não entregou nenhum voto. Que também era uma grande bancada. Que também era uma grande bancada e que não entregou nenhum voto na Previdência. Que ainda é, né? Que ainda é uma grande bancada. Mas não entregou voto nenhum na Previdência. Então, isso não é uma troca, existe uma previsão constitucional. De liberação. De liberação das emendas impositivas. E algum recurso extra. Por exemplo, agora nós estamos vivendo na bancada goiana, né? Eu sou deputado eleito por Goiás, embora tenha nascido em Salvador e sido criado no Rio. Nós vivemos as duas últimas semanas, recebendo entidades, prefeitos, vereadores, entidades filantrópicas, hospitais. Para preparar as emendas. Para preparar as emendas. Do orçamento de 2020. Exatamente, na expectativa de receberem emendas de bancada, emendas impositivas individuais, ou até mesmo recursos extras de um deputado que vai com um projeto de um prefeito, por exemplo, que foi cadastrado no Ministério, e que quer levar um ônibus, uma escola, quer levar um recapeamento de uma estrada. E existe uma expectativa das instituições, das prefeituras, né, dos municípios e dos vereadores de que isso seja feito. Um deputado, ele é bem visto na ponta da linha se ele conseguir descentralizar os recursos assim. E se isso, em alguma medida, faz com que ele se sinta do governo, da base do governo, é melhor. A gente conseguiu aprovar a Previdência com 379 votos no primeiro turno, 370 votos no segundo turno na Câmara, num momento em que só emendas impositivas haviam sido liberadas. Né? E a questão dos cargos, se for conversar com a maioria das bancadas, existe ainda uma certa ansiedade em relação a isso, porque por estar sendo feito por critérios bem rigorosos, as coisas não acontecem na velocidade que acontecia no passado. Agora, então, Lídia, como é que é a conversa? A impressão que eu tenho é que o Congresso sempre quis liberdade, independência, sempre fazia discurso
Aí, de repente, vem o presidente Jair Bolsonaro e diz: o Congresso tem que discutir e definir o mérito e nada de troca. A impressão, a comparação que eu faço é aquela história do cachorro que corre atrás de um carro, quando o carro para, ele não sabe o que fazer. O que o senhor faz? Como é que é a negociação? Porque a Previdência, a gente viu que recebeu apoio de vários setores, né? Bom, essa é a verdade. No caso da Previdência e das pautas econômicas em geral na Câmara, existe já uma maioria formada ou um alinhamento, inclusive muito em função da liderança do presidente Rodrigo Maia, que é um liberal na economia, e de vários líderes que também são e que conduzem... Adotaram a equipe econômica, né? Que adotaram as teses da equipe econômica e muitas teses também já eram defendidas por parlamentares que estão nessa legislatura em legislaturas passadas, e houve um casamento perfeito, um alinhamento do que o presidente pensa, do presidente Bolsonaro pensa junto com o Paulo Guedes e a sua equipe, com o que o Davi e o Rodrigo pensam e os líderes que compõem. Eu acho que a sensibilização que o presidente Bolsonaro induziu na sociedade brasileira através de um discurso bem franco. Então, ele sempre disse que a reforma da Previdência era um remédio amargo que deveria... Porque você pedir para qualquer pessoa no Brasil hoje para trabalhar mais e para contribuir mais, não é um... A gente não pode esconder o sol com a peneira, querendo dizer que isso é algo bom. É bom, né? Agora, por outro lado, quando o presidente fala assim, ó, se eu pudesse, eu não enviaria. Muitas pessoas na imprensa criticaram, pô, mas como é que o presidente está defendendo sem a ênfase? Mas não era isso. Na verdade, ele estava mostrando para as pessoas uma realidade, estava sendo franco. Ele falando, se eu pudesse, eu não exigiria um sacrifício a mais de vocês, de todos nós. E eu acho que esse discurso franco contribuiu para gerar esse ambiente que possibilitou uma votação tão grande. São necessários 308 votos e nós atingimos 379. Hoje há uma pressão, inclusive, da sociedade por essa reforma em alguns casos, né? Alguns pontos. A imprensa, lógico, contribuiu muito, porque discutiu os pontos e também porque defendia abertamente, vamos dizer, grande parte da imprensa. Esse alinhamento de visões que eu disse dos presidentes de poder também contribuiu bastante. E eu acho que os próprios economistas defendiam. Isso tudo confluiu para uma votação ainda falta o segundo turno no Senado Federal. E alguns senadores estão colocando a culpa na Câmara, porque a Câmara não tocou ainda a pauta do Pacto Federativo. Eles reclamam da cessão onerosa, que é a distribuição dos recursos da exploração do pré-sal para estados e municípios e União, e também reclamam da securitização da dívida dos estados e da Lei Candir. Ou seja, há uma reclamação geral dos senadores em relação aos temas do Pacto Federativo, que estão na Câmara, beneficiam os estados e ainda não foram votados. Há uma perspectiva de paz para permitir a votação da Previdência em segundo turno até o dia 10 ou dia 15 de outubro? Isso é o que todos nós desejamos, né? Eu acho que a população brasileira está nesse momento na expectativa da aprovação da Previdência por causa da economia, né, do impacto da economia e abrir a porta para outras pautas importantes, como a reforma tributária, a questão do saneamento, tem toda uma pauta microeconômica também de revisão, por exemplo, da questão cambial, né, a questão do microcrédito, a revisão do nosso sistema bancário como um todo e também das resoluções bancárias, que são a questão das falências dos bancos, para além de toda a questão do Pacto Federativo, que é um assunto extremamente importante. Agora, o governo está fazendo um esforço para construir essa nova divisão, vamos dizer, das receitas, né, dos nossos tributos. É algo que está, em alguma medida, atrelado também à reforma tributária. E a ideia do governo é descentralizar o máximo possível, diminuir, como o Paulo Guedes sempre fala, diminuir Brasília e aumentar o Brasil. Essas questões que foram abordadas, eu, por exemplo, nós presenciamos na Câmara dos Deputados um esforço muito grande dos líderes e também do Rodrigo Maia com relação à questão da cessão onerosa. Então, diversas vezes eu interagi com o Ministério das Minas e Energia, que era o mais interessado por causa da questão do leilão, a economia também, a Secretaria de Governo, e a Câmara, junto com o Senado, chegaram a um entendimento técnico e político interessante de promulgar aquilo que já tinha sido aprovado em 2 turnos, 3 quintos. Do Senado, né? Exatamente. Isso foi muito bom, porque permitiu agora o leilão e, na sequência, vamos discutir a distribuição.
né, para o Rio de Janeiro, talvez por causa do fato de ser ali, e para os estados e municípios. Pois é, nós estamos aqui com o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado Vitor Hugo, ele é do PSL de Goiás, e fez ali um grande feito, votar a reforma da Previdência de uma maneira tão íntegra ali, o projeto quase todo aprovado e sem tomar lá da cá e sem distribuir ministérios aqui na Esplanada. Nós vamos agora no intervalo, 2 minutos, e já estaremos de volta.